pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí. O nosso CHC, o nosso curso de História completo. Como vocês podem observar ainda, estou ainda mal ainda da voz aí por causa dessa gripe aí. Não sei o que aconteceu comigo, peguei uma gripe aí de uma hora para outra. Mas tudo bem, o negócio aqui, o negócio tem que andar, né? Porque vocês precisam do conteúdo. E nesse caso, para fazer sua prova. Como você pode observar aí, eu já sublinhei antes de falar, o nosso curso de História ele é o quê? Ele é completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Tá aí nossa ladainha aí que nós falamos aí toda vez que começam nossas aulas, né? O nosso curso de História é completo para concursos vestibulares e também pré-militar. O e-mail, historiacom1@outlook.com. Facebook, isto sai, celular para mensagem 296500267. Então vamos lá, porque a garganta tá braba. O negócio tá bravo aqui mesmo. Um corpo ruim não é nada, mas vocês não tem nada a ver com isso. Eu tenho que dar aula para vocês, beleza? A sede do conhecimento é maior do que qualquer enfermidade que você esteja passando, beleza? História do Brasil 89, aula pedido. Governo Dutra, panorama, Constituição de 1946. Pessoal, essa ordem aí está trocada. Eu vou falar primeiro da Constituição de 1946 e depois vou falar do panorama do governo Dutra. É muito interessante o governo Dutra, professor, cai bastante na prova. Olha, falando sinceridade mesmo, é muito difícil eu ver que foi esse governo Dutra. É muito difícil. Quando eu vejo falar sobre o governo Dutra, eu vejo falar de um plano que muita gente confunde, e até mesmo eu confundo tem hora. Mas essa confusão nós não traremos aqui para o nosso CHC. Beleza? Só procurando um troço aqui, porque o negócio aqui tá voando aqui. Mas tudo bem. Como eu já falei para vocês, o nosso CHC aqui não tem isso e tudo mais. O negócio aqui é explicar para vocês. O governo Dutra, pessoal, para eu falar sinceridade com vocês, cai muita pouca coisa sobre o governo Dutra. Como eu já falei para vocês, quando cai sobre o governo Dutra, ele está relacionando muito a política financeira e a parte da política, a política econômica, principalmente, mas também alguma coisa sobre ligada à política, a política mesmo de governo dele, adotada. E esse plano que eu vou falar para vocês. Então, não cai muita coisa além disso do governo do que eu já percebi nas provas, beleza? Nesse caso, seja concurso pré-militar, vestibular e tudo mais, Enem, tudo bem, beleza? Vamos lá então, eu com essa voz aqui de pato rouco, essa voz de quais vai que não vai. Professor, você vai para a cidade de pé junto? Eu creio que ainda não, mas o corpo tá tão ruim porque eu tô achando que eu tô indo para a cidade de pé junto, beleza? Constituição de 1946. Outra Constituição, professor, sim. Essa Constituição, ela nasce como? Ela nasce promulgada, né? Ela começa no início de 46 e é promulgada no final de 46. Se eu não me engano, setembro de 46. É uma Constituição promulgada, uma nova Constituição. Aquela de 1937 é outorgada, então sai fora? Sai. Entra essa aí no lugar, beleza? Por quê? O Brasil sai de uma ditadura e precisa de uma Constituição que é ligada aos ideais liberais democráticos, beleza? Então, como vamos observar, ela segue uma ideia liberal democrática. É uma Constituição que designa o Brasil numa república federalista, ou seja, esse federalismo volta de novo à autonomia dada aos estados, e antes, lá na Constituição de 37, durante o Estado Novo, essa autonomia foi anulada. Aqui voltamos também às ideias também do hino, das bandeiras, dos próprios estados, tranquilo? Que foi tudo anulado lá com a polaca, né? A Constituição outorgada de 37 do Estado Novo. No caso do votante, né? O voto vai ser direto e secreto, estendido a quem? A homens e mulheres. Se eu não me engano, maiores de 18 anos. Quase certeza maior de 18 anos, mas tenho certeza sim, beleza? Salvo. Sempre tem alguma coisa que esse troço não vai. Analfabetos, muitos, e convocados. O que eu quero dizer com isso? O voto
era estendida a homens e mulheres. Não importava o sexo. Não importasse a renda, não importasse nada. Mas, esse homem ou mulher, esse homem do sexo masculino e essa mulher do sexo feminino, não poderiam ser analfabetos. Se fossem analfabetos, não poderiam votar. E tá aí um problema. Grande maioria da massa votante, né, a massa, vamos dizer, eleitoral do Brasil, era predominado por analfabeto. Então, como podemos dizer, esse voto aí não é tão extenso aí como vocês já sabem. Beleza? E quem é convocado aqui? O convocado para o jogo da seleção? O convocado para a Copa do Mundo? Não. O convocado aqui é aquele cara que é convocado para quê? Para o serviço militar. Beleza? Não poderia votar. Intervenção. Professor, intervenção do governo em sindicato. Professor, você fala que é dessa Constituição do liberal democrático. Beleza. Pessoal, o direito de greve era permitido. Sim. Só que, caso essa greve infringisse alguma linha, algum item desse artigo do direito à greve, nesse caso o direito à greve era ilegal. No caso dos sindicatos, pessoal, nós temos que observar uma coisa muito interessante. Quando falarmos de governo Dutra, pessoal, muito importante, vocês têm que relacionar governo Dutra com Guerra Fria. Ou seja, o que é a Guerra Fria? É a Guerra Fria de quê? É uma guerra de água fria? Não. É uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Professor, por que o nome Guerra Fria? Porque era muito difícil esses dois países, Estados Unidos e União Soviética, se combaterem eles contra eles. Os dois. Eles faziam o quê? Julgavam um país contra o outro, no caso do Vietnã, entre outras coisas mais. Então, eles não participavam de forma direta, ou seja, mandando tropas americanas para um lugar para a Rússia mandando tropas para os Estados Unidos. Não. Era uma guerra em que era a ideia de que Estados Unidos e União Soviética não se batessem de frente. Por quê? Quando nós estivermos falando de Guerra Fria, pessoal, nós vamos perceber uma coisa muito interessante. A Guerra Fria, pessoal, se os dois batessem de frente, sinceridade mesmo, nós poderíamos nem estar aqui assistindo essas aulas hoje. Por quê, professor? Depois nós vamos ver isso em outra aula, na chamada crise dos mísseis. Beleza? Um gostinho para vocês assistirem nossas aulas de história geral. Beleza? Continuando. Pessoal, nesse caso, quando eu falo de Guerra Fria, eu vejo duas ideologias sendo combatidas nesse momento. Quais são elas? A ideia do capitalismo e a ideia do quê? Do socialismo, do comunismo, né? A ideia de chegar no comunismo, o auge, né? Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vão querer expandir os seus ideais. E no Brasil, como eu já falei para vocês, você tem o quê? O Partido Comunista Brasileiro, que voltou da ilegalidade no fim do Estado Novo. Ótimo. E nesse caso, você também tem centrais sindicais que são comandadas por comunistas. Nesse caso, se o governo de Dutra vai intervir nesses sindicatos que têm ideia comunista, Dutra vai estar aliada a quem? Claro, ao México, ao sei lá quem? Não é sei lá quem não, mas quem? Aos Estados Unidos, beleza? Então, outra coisa muito interessante, se está combatendo o comunismo, o governo Dutra é um auge no seu alinhamento aos Estados Unidos, beleza? Essa é a Constituição de 1946, caráter liberal, democrático, mas uma ideia também de quê? Prevenir o Brasil das ameaças comunistas, tranquilo? Uma campanha que se fazia dentro da América, de todos os países, com o líder na frente, Estados Unidos, beleza? Continuando, o panorama, agora vamos falar do panorama. Vitória! Ei, influência de Getúlio Vargas. O que eu quero dizer com isso? O Dutra ganha, pessoal. Como que você fala de vitória de Getúlio Vargas? Pessoal, essa candidatura, essas eleições de 45 foram muito interessantes. Por quê? Getúlio Vargas não queria se candidatar a presidente, mas ele, nas eleições de 45, eleito senador e deputado por vários estados. Nessa época podia, pessoal. Mas o que nós temos que observar aqui primeiramente?
O Dutra, pessoal, não tinha aquele carisma, não tinha aquela imagem tão acolhedora como era a imagem de Getúlio Vargas, que foi moldada, como eu já falei para vocês, desde lá da Revolução de 1930, pelos departamentos de propagandas, beleza? Consolidando assim com o DIP. Mas a imagem de Dutra não era uma imagem assim muito que despertava alguma coisa na grande massa votante dos trabalhadores. E Getúlio Vargas não queria se pender para nenhum lugar. E o brigadeiro Eduardo Gomes estava se deslanchando na frente e tudo mais. Até que ele fala o negócio dos marmiteiros, que eu já falei para vocês. O que acontece? Getúlio Vargas toma uma posição. Vai apoiar Dutra. E nesse caso ele leva o PTB e várias outras pessoas, caso aí trabalhadores. Beleza? Dutra vence. Mas quem na verdade influencia essa vitória de Dutra é o chamado Bom Velhinho. Beleza? A economia. Agora vamos passar para a parte econômica do governo Dutra. Grave erro. Muito interessante, pessoal. A política econômica do Dutra, pessoal, no ponto foi ter positivo, porque você tem um desenvolvimento industrial, mas no outro ponto, pessoal, é um desastre econômico do governo Dutra. Por quê? Trabalhadores sofrem. Isso mesmo. Porque isso é um desastre. Você vai observar arroxos salariais e tudo mais. Beleza? Condena a intervenção estatal. Modelo liberal. Como eu já falei para vocês, aquela intervenção na economia, aquela intervenção toda que o Estado Novo tinha, não é mais agora com o Dutra. É um modelo mais liberal, democrático. A situação financeira do Brasil, pessoal, era uma situação, como eu podia dizer no início, uma situação tranquila. Como assim? Boa em partes, divisas. O que eu quero dizer com isso? O Brasil, pessoal, durante a Segunda Guerra Mundial, nas suas vendas, exportações, matéria-prima, aquelas outras coisas para os países aliados, conseguiu ganhar muito dinheiro, divisas, nesse caso, acumular divisas. Então estava com o bolso cheio. Só que a política regulada pelo mercado. O que eu quero dizer isso? Dutra, pessoal, vai adotar uma política em que era exportador de matéria-prima e importador de quê? Manufaturas. Pessoal, Dutra vai importar tanta coisa que na época o Brasil não tinha condição para ter, que vai gastar dinheiro, vai jogar dinheiro no lixo. Ou seja, comprando isso nos Estados Unidos. Exemplo, TV. Você nem tinha emissoras de TV nesse caso aí, fortes nesse momento. Vai ganhar uma grande remessa de TV. São os chamados produtos supérfluos. Ou seja, produtos que não davam uma visão positiva para a economia do Brasil. Ele exportava matéria-prima e importava produtos que eram, nesse caso aí, que não tinham muita utilidade dentro do Brasil. Ok? Então ele vai gastar muito. Foi um fiasco. Porque ele gasta as divisas. Olha a carinha das divisas aí, triste, porque ele gastou muito. Beleza? Só que ele tenta mudar. Ele tenta mudar, pessoal, de uma forma como? O que nós temos que entender aqui primeiramente, pessoal? Licença para importação, essenciais e restringe bens de consumo. Ele vai tentar mudar nesse momento. Ele vai fazer, pessoal, uma licença para importações. O que eu quero dizer com isso? Agora poderia se importar produtos que eram vistos como essenciais. Maquinário, combustível e entre outras coisas. Já para importar produtos de bens de consumo, isso ficaria mais restringido. Ele restringia essa importação de bens de consumo. Logo, você tem um avanço industrial. Por quê? Estímulo para a produção de mercado interno. Logo, esses produtos de consumo que não podem ser importados, logo eles têm que ser produzidos dentro do Brasil. Nesse caso, vemos indústrias onde a sua produção aumenta tanto por causa disso. Beleza, pessoal? Essa mudança, pessoal, ela ajuda muito para o mercado interno brasileiro, desenvolvendo assim um grande avanço industrial. Através do quê? Do chamado Plano SALT, que eram investimentos.
Esse plano SALT, pessoal, muito interessante. Por quê? SALT. Quando você lê aqui, você fala saúde, alimentação, transporte e o E. O que que é? E o E, o que que é? O que que é o E? O que que é o E? Fala do E aí. O que que é o E? O E, eu quero que você fale aí. Eu quero que você fala. Fala aí, por favor. Não sabe? Você já ia falar educação. E, pessoal, tá aí uma questão que quando cai de governo Dutra, pessoal, com certeza cai alguma coisa falando sobre isso. Ele nem pergunta o que é o plano SALT. Ele pergunta lá assim: o plano desenvolvido durante o governo Dutra foi um plano chamado Plano SALT, que abarcaria o quê? Qual que seriam os investimentos desse plano? Aí na letra A ele põe lá: saúde, alimentação, transporte e educação. Você vai e marca educação. Errado. Por quê? Plano SALT, ele vai previdenciar o quê? Saúde, alimentação, transporte e energia. A hidrelétrica do São Francisco é um caso desse caso da energia. A energia por causa das indústrias, o transporte para levar os trabalhadores, a alimentação por causa desses trabalhadores e a saúde por causa desses trabalhadores, beleza? A educação não era vista nesse momento aí com um pensamento crítico, tranquilo? Mas o que nós temos que observar aqui? Plano SALT, saúde, alimentação, transporte e energia. Tira o tal da educação que não existe. Beleza? Na parte política do governo. Parte política, nós temos que observar o que? O contexto internacional. E esse contexto internacional é permeado por quê? Guerra Fria. Como eu já falei para vocês, a Guerra Fria é entre Estados Unidos e União Soviética. Tranquilo, pessoal? E é uma guerra que não tem o confronto direto dessas duas nações. Não. Elas lutam em localidades, em regiões, tentando ali o domínio daquela região. Nesse caso, forças de seus ideais, de financiamento para seus ideais e tudo mais. Como você já sabe. Mas o que? Nesse caso, pessoal, durante a Guerra Fria, você observa esse grande alinhamento do Brasil com os Estados Unidos. Artigo 141, muito interessante, fosse contrário ao regime. O que eu quero dizer com isso? Nesse artigo, pessoal, ele deixa muito bem indicado. Tudo que fosse contrário às ideias do regime democrático, liberal democrático, nesse caso, seriam o quê? Seriam perseguidos. Vamos ler esse artigo muito interessante para vocês. Vou ler aqui desse livro onde eu tirei ele. É vedada, beleza? Artigo 143, parágrafo 13. É vedada a organização, o registro ou o fortalecimento de qualquer partido político ou associação cujo programa de ação contrai o regime democrático, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem. Ou seja, toda aquela organização que fosse registrada, qualquer partido político ou associação que fosse contrária aos ideais liberais democráticos, seriam o quê? Perseguidos. Nesse caso, você observa o quê? Durante a Guerra Fria, o que você observa? Comunismo se expandindo. Nesse caso, óbvio, o Dutra vai pôr na ilegalidade de novo o Partido Comunista Brasileiro. Beleza, pessoal? E vai também fazer uma fiscalização, pente fino, em todos os sindicatos que estavam, nesse caso, ligados a essas ideias comunistas. Ok? O direito de greve, desde que não contraria esses ideais. Ou seja, se a greve fosse visse que é uma ideia comunista, iria de encontro a algum item da Constituição, claro que seria o quê? Proibido, ok? Pessoal, durante as eleições de 45, deputados abandonaram. O que eu quero dizer? Durante a eleição de 45, você tem a eleição
de alguns, uma parte significativa de pessoas ligadas ao Partido Comunista. São deputados e senador, né? 14 deputados e um senador, nesse caso Luiz Carlos Prestes, beleza? Mas quando você observa esse contexto de Guerra Fria, esse pessoal pode ficar no poder? Não. Então vamos mandar picar a mula todo mundo. Vai ceifar esses cargos desse pessoal, beleza? E mais ainda, se ele fecha o Partido Comunista, óbvio que ele vai romper com a União Soviética, beleza? Mostra nesse caso um alinhamento aos Estados Unidos da América, ok? Fase desenvolvimentista, como eu já falei para vocês na parte aí industrial. Quando eu falei para vocês aí na mudança aí de rumos, onde vai ter uma licença para importações, beleza? No caso aí, vai priorizar mais importações de bens essenciais do que bens de consumo. Consequentemente, vai estimular esse mercado interno na produção dessas indústrias internas. Ok? Esse fase de desenvolvimento também nós vamos observar o quê? A defesa do polígono da seca do Nordeste, a valorização da Amazônia, entre outras coisas, ok? A saída de Dutra. Erro econômico e político. Muito interessante. Aproxima da UDN. Pessoal, a saída de Dutra está muito ligada àquela questão político-econômica, né? Aquela desastre das divisas e tudo mais, mas também ligado à parte política. O Dutra, pessoal, vai se afastar um pouco daqueles que elegeram ele. Ele vai levar uma aproximação com a UDN. Consequentemente, vai diminuir a sua imagem. Getúlio Vargas vai se candidatar e surge como o grande favorito dessas eleições. Beleza? Ele ganha um apoio muito importante em São Paulo, pessoal, que vai, nesse caso, ajudar muito nessas eleições. O apoio de Adhemar de Barros, que é eleito governador de São Paulo. Era um ex-interventor, ele vai criar o Partido Social Democrático e, nesse caso, vai apoiar Getúlio Vargas. Vem da frase dele, né, a tão falada, como que é? Eita nós, rouba mais faz, tranquilo? Porque ele via que a mudança de ares, né, nesse caso, ele era um interventor ligado aí à parte do autoritarismo, centralismo, ele observava que a forma de ele se crescer dentro da política era o quê? Conquistando os votos. Então vai fazer coisas em que ele vai roubar, mas vai fazer ao mesmo tempo, beleza? Ele vai ganhar grande apoio. Ele não tinha, assim vamos dizer, uma imagem para concorrer à presidência, mas vai dar apoio a Getúlio Vargas. Muito importante aí, Getúlio Vargas ganhando votantes em São Paulo. Dutra, não Getúlio Vargas. Ou seja, Dutra não vai apoiar Getúlio Vargas. E vai mais ainda, vai tentar mobilizar dentro do PSD uma nova candidatura de um novo cara, chamado Cristiano Machado. Um advogado que não era muito conhecido. Só que o coitado Cristiano Machado vai ser cristianizado. Professor, essa palavra nasce daí? Sim. Por quê? Muito pessoal do PSD vai abandonar, pessoal, esta candidatura de Cristiano Machado. Tá aí a ideia de cristianizar. Ou seja, era naquele caso, o mesmo partido que mandou o nome do cara para concorrer à presidência, é o mesmo partido que não vai apoiar esse cara na presidência. Vai apoiar quem? Getúlio Dornelas Vargas. Ele vai apoiar, Getúlio Vargas vai apoiar, nesse caso aí, ideias de industrialização e mais leis trabalhistas, e vai modular o seu discurso de acordo com cada região. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, o comunismo ali tinha grande influência, pessoal, no Rio de Janeiro. E ele diz que, se eleito, vai subir junto com o povo
com ele, o povo vai subir junto com ele para o catete, para o Palácio do Catete. Ou seja, nesse caso aí, dando a ideia do povo. E o que acontece nesse final das eleições? Getúlio Vargas, óbvio, vence. Pessoal, espero que tenha entendido. Na nossa próxima aula voltamos aí com mais alguma coisa sobre a história do Brasil. Qualquer dúvida, historiacom1@outlook.com ou Facebook Isto Sabe. Valeu, pessoal, um abraço.